Olá, meus irmãos e irmãs, eu sou o Padre Marcos, sou postulante de primeiro ano da Comunidade de Aliança na Missão de Belém. E nesses dias, neste tempo, nós estamos falando um pouco mais sobre este tempo bonito que é a Quaresma, que é um tempo santo que a Igreja assim nos apresenta todos os anos para nos prepararmos melhor para o evento da ressurreição do Senhor, né? Aquele momento extraordinário onde nós, como comunidade Shalom, também somos convidados a viver de forma também intensa, né? E para isso é necessário que a gente se prepare. E no vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre esta preparação à luz do nosso carisma, da nossa comunidade, mais exatamente à luz da revista Escuta que nós tivemos do ano de 2019. Nós temos agora recentemente a revista do ano de 2020, só que ela é uma atualização daquilo que foi escutado pelo Conselho em 2019. Então, a gente também vai tratar desse tema que ainda é atual dentro da nossa comunidade. E eu acredito que sempre vai continuar sendo atual, porque, como dizia Moisés, falar de santidade nunca vai ser algo desatualizado dentro da comunidade, sempre vai ser algo atual. Por isso é necessário vivermos este caminho para a santidade, esta conversão à santidade. E é esse exatamente o tema geral, vamos dizer assim, o tema central da escuta que o Conselho teve. E a conversão à santidade. Então, primeiramente eu queria que a gente pudesse entender essas duas palavrinhas fortes que existem, né? Conversão e santidade. O que é conversão para nós, né? Eu estava pesquisando um pouco sobre o que significa a palavra conversar e vi bastante sinônimos do que é conversão, como transformar, mudar, assumir uma outra postura. Mas teve uma frase que eu achei muito interessante sobre o que é conversão, que diz o seguinte, que conversão é fazer que uma pessoa ou uma coisa se transforme em algo que não seja o que era. Conversão é fazer com que uma pessoa se transforme em uma coisa que não era. Eu achei muito interessante, mas na perspectiva cristã, a conversão não é se transformar em algo que não era, mas na perspectiva cristã, conversão é transformar-se ou voltar a ser aquilo que sempre se foi, né? Ou seja, é voltar à originalidade das coisas, né? E aqui me lembro do Beato Carlo Acutis, né? Que ele tem uma frase que diz o seguinte, né? Todos nós nascemos originais, mas de tanto copiar os outros, nós acabamos perdendo a nossa originalidade. E muitos morrem, dizia ele, como fotocópia, né? Copiando aquilo que o outro é. Então, esse nosso processo de conversão, ele é exatamente esta volta para aquilo que nós sempre fomos. E o que nós fomos? Sempre fomos filhos de Deus. Filhos de Deus. E eu me recordo daquele episódio do filho pródigo, né? Onde o filho, a partir do momento que ele sai da casa do pai, que ele vai esbanjar os bens, ele começa assim, então, a se desfigurar daquilo que ele era, filho. A tal ponto que ele começa a estar sujo, a roupa dele não é roupa adequada, né? Ele perde o caráter, a dignidade de filho, né? E o pecado, ele gera isso exatamente em nós. O pecado, ele na verdade é essa realidade onde ele vai nos desfigurando da nossa semelhança com Deus. Quando está escrito na palavra que ele nos criou a sua imagem e semelhança, não é exatamente, poderíamos dizer assim, semelhança no sentido, Deus tem braço, tem perna, tem cabelo. Não seria exatamente isto, mas a semelhança enquanto santo, a semelhança enquanto traços que Deus tem. A santidade é uma delas, é a principal, a nossa semelhança com Deus. E nós fomos criados assim, só que o pecado, né, acabou gerando em nós essa desconfiguração
daquilo que exatamente nós éramos. No espetáculo Canto das Írias, nós vemos perfeitamente isso, né? O homem que se relacionava com a verdade, que foi criado pela verdade, depois, quando ele se afasta da verdade, ele começa assim, a se envolver com as outras feras, ele acaba se tornando uma das feras. Isso é muito bem claro ali no espetáculo, né? Ele acaba se tornando uma delas, né? Porque ele vai perdendo a sua semelhança com aquele que o criou. Ele vai se afastando. E nós também na nossa vida, quando nós vamos nos afastando de Deus, quando nós vamos mergulhando no nosso pecado, nas coisas do mundo, o que é gerado disto é exatamente a nossa falta de semelhança com Deus. Nós vamos nos afastando da amizade com Deus e nós vamos nos tornando, para pegar aqui um pouco o espetáculo Canto das Írias, nós vamos nos transformando em uma fera, né? Em algo totalmente diferente de Deus, né? Então, a conversão é esta volta para sermos aquilo que realmente somos, ou aquilo que sempre fomos, filhos de Deus. Conversão, dentro da nossa perspectiva cristã, é isso, é voltar àquilo que sempre éramos. E depois, a outra palavra que se encontra é exatamente a santidade. E a santidade nós poderíamos definir como o desejo, a pretensão do homem em querer ser semelhante a Deus. A santidade é esta pretensão do homem, este desejo do homem de querer ser semelhante a Deus. Ou seja, de querer voltar àquilo que era antes. E dentro deste desejo de voltar, há exatamente as lutas, né? A santidade é assumir, então, as características de Deus em nós. Nós temos características de Deus em nossa vida. Deus habita em nós, mais para frente a gente vai ver isso nesse vídeo, né? Deus que faz parte de nós. E esse caminho de santidade é exatamente nos identificarmos com quem? Com o próprio Cristo, com o próprio Filho de Deus que veio ao mundo, né? Nós que não temos acesso à figura de Deus, aquilo que Deus é, porque a Deus ninguém nunca viu, diz a palavra, né? Mas nós iremos ver a Deus na ressurreição, mas ao Filho de Deus ele nos deu o direito de ver e de saber como é o Filho de Deus. E vendo o Filho, nós vemos também a figura do Pai. Assim nos diz a palavra, né? Jesus mesmo diz isso. Ora, Filipe, né? Não sabes que quem vê o Filho também vê o Pai? Né? Então, a partir da pessoa de Jesus, nós temos a possibilidade de saber como é Deus. E sabendo como é Deus, procurar dentro da nossa vida, da nossa existência, desde aqui, se assemelhar a Jesus Cristo. Sendo que na plenitude dos tempos, né, nós assim iremos nos assemelhar mais ainda ao Filho de Deus. Nós iremos unir-se a Ele, né? Tem um canto muito bonito do Padre Zezinho, que é até um canto muito infantil, mas voltado de muita verdade, que as crianças da catequese costumam cantar, que é aquele canto onde uma criança vem ao encontro dele e diz assim: o que é preciso para ser feliz? Né? E a pessoa responde, né? Amar como Jesus amou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, até traços humanos, né? Sorrir como Jesus sorria. Então, o nosso caminho de santidade, a santidade, é esse querer ser como Jesus. É identificar-se como Jesus. E, claro, nesse caminho de querer identificar-se com Jesus, vem tudo aquilo também que Jesus viveu. São João da Cruz diz que o que Deus pretende é nos tornar-nos deuses. É tornar-nos deuses. Ou seja, ser outro Deus. Mas como assim, né? Parece ser algo absurdo. Sim, porque no fundo, o desejo de Deus é que a gente participe da sua vida de santidade. Que nós sejamos um com Ele. É como um fogo, né? Que tudo que toca transforma em fogo. Tudo aquilo que o fogo toca vira fogo. O desejo de Deus também é esse. Ele tocando na nossa vida, tocando na nossa existência, Deus deseja então nos tornar como Ele. Participar
da vida de Deus. E esse é a realidade da santidade para nós, né? Viver como Deus, viver em Deus para sempre. É isso que nós, desde aqui, temos a pretensão de querer viver. De querer viver para Deus, viver como Deus. E aí a revista Escuta, né? Pegando já este viés da conversão à santidade, Moisés ele vai falando aquilo que foi fruto da escuta, do conselho, ele apresenta alguns pontos que é necessário para a gente trilharmos esta conversão à santidade. E o primeiro ponto que ele destaca é exatamente que a conversão à santidade é um caminho. Ou seja, é algo para ser trilhado. Um caminho você não trilha em um só dia. Dependendo do caminho, obviamente, né? Mas um caminho, para ele ser caminho, você tem que dar passos, né? Vários passos você tem que dar. Se você dá um passo daqui para ali, isso não é um caminho, particularmente, né? O caminho, geralmente, é algo longo, algo extenso. Então, a conversão à santidade é um caminho que nos é apresentado. Que é um caminho que deve ser trilhado, como diz Moisés, não na morosidade, ou seja, na lentidão, né? Não de forma vagarosa, não, porque Deus está fazendo todo um processo em mim, é assim mesmo, né? Não é assim dessa forma, não. Ou rapidamente querer passar, né? Converter-se assim de uma hora para outra. A gente tem que tomar cuidado com isso, né? Devemos tomar cuidado com isso, porque não é dessa forma. O caminho que nós devemos trilhar, como diz Moisés na revista, o caminho da santidade precisa ser feito segundo os passos de Deus, segundo a vontade de Deus na nossa vida. E aí nós devemos entender que dentro deste nosso caminho, dentro destes passos de Deus, está a graça de Deus que age em nós, a vida de Deus que vem fazer parte da nossa vida, mas também a nossa colaboração. Não é aquilo de, Deus vai agir com a sua graça, pronto, vou ficar aqui sentado e não vou fazer nada. Não, você também deve fazer a sua parte, você deve também rezar, você também deve buscar Deus, você também deve ajudar os irmãos, você também deve ser obediente, você também tem que contribuir com a graça de Deus, né? A graça de Deus, ela não vai ser frutuosa na sua vida se você não colabora com ela. Recentemente eu vi a reflexão do texto da parábola do semeador, que sai pelo caminho para semear, e o pregador dizia o seguinte: a graça de Deus, ela precisa que o terreno seja preparado, mexido, né? Porque a semente não gerou frutos em alguns terrenos, porque aquele terreno não foi preparado. O lugar cheio de pedras tinha que tirar as pedras, o lugar cheio de espinhos tinha que tirar os espinhos, as sementes que foram colocadas ali no caminho, né? Com certeza o caminho daquela terra batida, né? Quando a gente anda, a tendência é ficar com a terra batida, apertada, não tem como germinar ali, é complicado, é difícil, né? Então essa terra precisa ser preparada, né? E esse preparo da terra é a nossa ascese, é a nossa contribuição com a graça de Deus. Então, esta conversão à santidade, como Moisés nos apresenta, é um caminho que todos nós somos convidados a trilhar. O caminho de Deus para nós. É exatamente como eu colocava um exemplo aqui, é exatamente como um pai que de repente deseja que o filho seja médico e o filho também quer ser médico, né? A graça de Deus, ela age assim, né? Deus deseja que nós sejamos santos e nós também devemos desejar isso. Só que aí, o que acontece neste exemplo do pai e do filho, né? Se, por exemplo, o pai quer que o filho seja médico, o filho também quer que seja médico, mas se o filho não estudar, se o filho não ir para a escola, para a faculdade, se o filho não fazer os trabalhos, se ele não dedicar-se, ele vai conseguir? Obviamente não, né? Assim também é esse nosso caminho de santidade, né? Nós precisamos também agir, nós precisamos também contribuir com a graça de Deus. E a graça de Deus na nossa vida é como se fosse o pai ajudando o filho a fazer o dever de casa, sabe?
O filho que foi para a faculdade, tinha alguns trabalhos para fazer, e ele ali, então aquele pai, sabendo um pouco do conteúdo, ajuda o filho. Pois bem, a graça de Deus é esta ajuda dele na nossa vida de santidade, neste nosso caminho. Deus contribui, Deus colabora, mas é necessário o nosso desejo também de contribuir com isso. Por isso nós não podemos ficar parados. Por quê? Porque o reino dos céus não é dos preguiçosos. O reino dos céus não é dos preguiçosos. Ficar de braço cruzado achando que Deus vai agir, isso é praticamente uma besteira da nossa parte, né? A santidade ela está ligada, então, ao sagrado dentro da vida da comunidade, né? Moisés ele vai apontando isso, né? Ele fala sobre esta roupa nova que nós recebemos no Pentecoste de Amor, que foi a escuta do ano retrasado. E só que na escuta do ano de 2019, essa roupa nova que nos foi dada no Pentecoste de Amor, ela possui remendos. E esses remendos eles precisam ser tirados. E para isso, o Moisés, com conselho, obviamente, né, ouvindo Deus ali, né, naqueles 4 dias de retiro, eles percebem que nós temos meios para que nós possamos tirar esses remendos que ficaram na nossa roupa. E aqui o Moisés dá destaque a uma coisa que eu quero também partilhar com vocês, que é a realidade do sagrado dentro da vida da comunidade, né? E ele diz aquilo que o Senhor falou para o conselho. Sinto que o Senhor inaugura um novo tempo do sagrado na comunidade, como nunca foi visto antes. Um novo entendimento do sagrado ligado à santidade. Então, nesse nosso caminho da conversão à santidade, dentro do nosso carisma, está muito ligado o sagrado. Aquilo que é sagrado. Por quê? Porque aquilo que é sagrado, ele gera santidade. Nós vamos ver isso, né? O Moisés, falando sobre este sagrado, ele elenca 4 pontos que eu vou falar um pouquinho aqui, rapidamente, talvez, espero que dê tempo, né? Que nos ajudam a compreender este sagrado em toda a realidade da vida da comunidade, né? O primeiro ponto que ele destaca sobre o sagrado é dentro da liturgia e a oração. E aí, ao longo dos pontos, eu vou fazendo alguns questionamentos para que a gente possa também ir nos preparando nesse tempo quaresmal para vivermos melhor a ressurreição do Senhor. Então, dentro deste sagrado, desta realidade do sagrado, que se é tocado na liturgia e na oração, como nós estamos nos preparando para viver os momentos de liturgia dentro da nossa igreja? Por exemplo, nós estamos aqui neste tempo da Quaresma nos preparando para vivermos, vamos dizer assim, o período de liturgia mais forte dentro do calendário da igreja, que é o Tríduo Pascal, que é quinta, sexta, sábado e domingo. Ou seja, a partir de quinta-feira nós iniciamos, de quinta-feira à noite, né, nós iniciamos o Tríduo Pascal. Então, esse nosso período da Quaresma é justamente um período para nós nos prepararmos para vivermos bem estes momentos fortes da nossa fé. Mas, tirando isso, como nós estamos nos preparando para vivermos a Eucaristia? Como nós estamos nos preparando para vivermos aquele encontro com o Senhor que se faz na mesa da palavra e, sobretudo, na mesa da Eucaristia? Como nós estamos nos preparando para celebrar? Será que vamos com bastante preocupação? Será que nós costumamos fazer o jejum eucarístico? Costumamos nos abster de alimentos 1 hora antes da comunhão? É claro que tem as exceções, obviamente, mas a maioria de nós pode fazer isso. Será que nós estamos fazendo isso? Será que nós estamos nos preparando também espiritualmente, nos confessando previamente para vivermos bem a Eucaristia? Será que temos frequência no sacramento da confissão, né? Ou até mesmo dentro do sacramento da confissão, que é uma liturgia, tá? Que é uma liturgia, é um sacramento como todos os outros. Como é que nós nos preparamos também para se confessar?
É aquilo assim, sabe, só falar aquele pecado mais grave que está na minha cabeça e pronto? Ou eu, de fato, faço meu exame de consciência bem feito, me preparo, né? Para me colocar, de fato, ali penitente, arrependido diante do sacerdote. Como eu me preparo também para me confessar? Será que eu estou me confessando frequentemente? Será que eu também, veja bem, eu também fico acumulando pecados para eu poder ir lá com o sacerdote falar? Será que também eu, para viver essa liturgia que é a confissão também, eu me proponho firmemente a não mais pecar? Ou é quando no outro dia eu já peco? Ah, porque eu sou fraco, porque eu sou assim mesmo, porque eu sou um vaso de argila, né? Não, não é assim não, meu irmão. O sacramento de Deus, né? Ele deseja, o sacramento da confissão, Deus deseja que você ali se proponha firmemente a não mais pecar. É claro que acontecem as quedas, obviamente, é claro que nós temos, vamos dizer assim, essa tendência ao pecado, mas nós devemos nos esforçar. Nós devemos nos esforçar. Antes, durante e após a cada sacramento. Na missa a mesma coisa, se preparar antes, viver bem aquela liturgia ali, contrito, né? Ou eu fico me reparando os irmãos, eu fico olhando para o celular, recebendo mensagem, né? Como é que eu vivo a liturgia dentro da comunidade, dentro da minha igreja? Será que antes, depois quando termina a Eucaristia, né? A comunhão, a Santa Missa, perdão, né? Eu vivo também uma ação de graças também depois da missa, eu percebo que Jesus está em mim, que está dentro de mim. Tem um padre da nossa diocese aqui de Cametá, que ele fica assim, ele critica um pouco a postura de alguns, de após a comunhão, depois de comungar, quando o ministro passa com as reservas eucarísticas para colocar no sacrário, né? E às vezes as pessoas levantam e fazem a reverência, por respeito, obviamente, porque é Jesus que está ali. Ele fica criticando, ora, Jesus também não está dentro de mim? Né? Às vezes a gente percebe que Jesus está lá, e de fato ele está. Mas ele também está aqui dentro de mim. Se eu comunguei, Jesus está aqui. Jesus está fazendo parte de mim. Será que nós entendemos a grandiosidade disto dentro da nossa igreja, dentro do da nossa vivência, da liturgia? Porque a liturgia, obviamente, nós vivemos, vamos dizer assim, ali naquele momento que é o ápice, né? Enquanto o padre está presidindo a celebração, etc. Né? Mas isso é uma consequência da liturgia que nós vivemos. A própria adoração ao Santíssimo Sacramento, ela é uma extensão da liturgia que foi vivida na Santa Missa. Então, isso deve ser compreendido também por nós, né? E também nos outros sacramentos da igreja também, obviamente. Então, os questionamentos que eu faço sobre essa realidade da liturgia e da oração que o Moisés nos coloca, falando sobre o sagrado que é tocado dentro da comunidade, ele também deve ser percebido por nós nesses pequenos detalhes, sabe? Viver mesmo aquilo que está sendo ali apresentado, que está sendo vivido por nós. Até mesmo a nossa oração do Santo Rosário, do Terço. Será que a gente reza direito, gente? Né? Ou eu rezo com o celular, que eu estou rezando, mas eu estou aqui no WhatsApp, sabe? Eu estou rezando, mas eu estou fazendo outra coisa, brigando com o irmão, brigando com os filhos, né? É claro, obviamente que a gente tem que, dentro do nosso ordinário de vida, a gente tem que ver momentos, oportunidades para rezar o Santo Terço. Mas também o terço precisa da nossa concentração, precisa da nossa seriedade também, né? Porque senão a gente está fazendo algo simplesmente mecânico dentro da nossa vida. Algo simplesmente assim porque tem que fazer. Moisés o conselho pediu para rezar a oração do terço, então vamos fazer a oração do terço, né? Até mesmo o próprio jejum. Como é que a gente faz o jejum dentro das sextas-feiras da nossa comunidade? Sobretudo agora nesse tempo que nós iremos viver de Quaresma, que é um tempo propício para a penitência e o sacrifício. A gente faz de forma
obrigada, né? Ou a gente procura associar aquele sofrimento ali, aquela ausência de alimento, né? Aquele mal-estar ao sofrimento de Cristo na cruz por nós. Como nós vivemos também o jejum dentro da nossa vida de comunidade, né? Então, assim, isso tudo é importante, isso tudo também é tocar o sagrado dentro da vida da comunidade. Um outro ponto que o Moisés também salienta, onde nós tocamos o sagrado dentro da comunidade, são os consagrados. Eu estou nesse processo, né, de consagrado dentro da comunidade. Sou postulante de primeiro ano da Comunidade Aliança, ainda tem aí mais 1 ano e meio. Isso se for da vontade de Deus, obviamente. Aliás, me tornar primeiro ainda discípulo, né, e depois de mais 2 anos, se Deus quiser, aí sim consagrado da comunidade. Mas eu já sou consagrado pelo meu sacerdócio, né? Já sou consagrado pelo meu sacerdócio, né? Já há em mim essa eleição de Deus para viver este chamado específico dentro da igreja, este estado de vida específico dentro da igreja. Mas você que é consagrado dentro da comunidade, como é que você vive também a sua consagração? Como é que você está vivendo? Será que as pessoas tocam o sagrado em você? Tocam o sagrado na sua pessoa, as pessoas percebem em você que há santidade também. É interessante porque antigamente, dentro da igreja, hoje também, obviamente, né, se tem o mesmo sentido, mas o hábito religioso, ele justamente era este sinal para a sociedade que ali existia um consagrado ou uma consagrada. Era um distintivo, era uma forma de sinalizar. Mas não somente isso, mas era uma forma também de levar as pessoas a olhar Deus, né? Levar as pessoas a contemplar o sagrado. Eu vejo isso, por exemplo, eu uso constantemente camisa clerical, né? Mas não é somente isso, mas pelo fato das pessoas saberem que eu sou padre. Eu vejo às vezes na minha casa, quando eu vou para as férias com meus pais, né? Como assim eles ficam comportados, sabe? Minha família toda, né? Não se tem palavrão, evita-se as discussões, entendeu? Assim, porque aquela presença do sacerdote ali, do consagrado, ela deve gerar também na vida do outro santidade. Você também no seu meio, na sua família, com os seus amigos, no seu meio profissional, você também gera no outro santidade? Será que a sua vida ela gera também no outro esse entendimento de que você pertence a Deus e que também, vamos dizer assim, ali deve ser também, naquele espaço que você está, deve ser gerado um ambiente, um ar de santidade? Ou você colabora às vezes com aquelas conversinhas indecentes, com palavrões, né? Às vezes pode até esconder o sinal, né? Para, de repente, não demonstrar que se é consagrado, né? Como nós vivemos o sagrado que existe em nós para que seja tocado pelo outro na nossa vida, né? Antigamente, dentro da mentalidade pagã, né, você tinha um entendimento sobre o templo totalmente diferente do que nós temos hoje enquanto igreja, né? Antigamente, o templo para o povo pagão era o lugar onde o sagrado habitava. Tanto é que, se vocês forem ver, os templos pagãos, sobretudo ali da Grécia, né, do povo helênico, eles são templos razoavelmente pequenos, não são coisas grandes, não. Eu já tive a oportunidade de visitar um antigo templo pagão. Hoje não é mais templo, é uma igreja, né? Mas eles eram pequenos. Por quê? Porque o templo era o lugar onde a santidade morava. Era o lugar onde o Deus, ali aquele Deus morava, né? Na mentalidade cristã, a gente já entende diferente a realidade do templo. O templo não é o lugar exatamente onde Deus está, por incrível que pareça. O templo é já o lugar onde os cristãos se reúnem para celebrar, para dar
culto a Deus, para dar louvor a Deus. Por isso já se torna um lugar maior para caber todo mundo ali. Já se torna um lugar mais amplo para caber todo mundo ali. É claro que, obviamente, né, o espaço sagrado é o espaço também onde Deus habita, né? Sobretudo ali na Eucaristia, no sacrário, Deus está ali presente em corpo, alma e divindade também, né? Nós entendemos basicamente isso. Mas desde aquela época já se entendia que, na verdade, a santidade, o lugar onde Deus habita é a nossa vida. É a pessoa do homem. Santo Agostinho diz isso em um dos seus poemas, né? Tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova, estavas dentro de mim e eu te procurava lá fora, né? Então, o cristão sempre compreendeu que Deus está dentro dele. E que nós devemos fazer esse exercício de contemplar também o sagrado que é em nós. Por isso que nós somos templo de Deus, nós somos templos do Espírito Santo. E nós devemos viver isso bem dentro da nossa consagração, dentro do nosso carisma, dentro daquilo que também Deus foi desenhando em nós enquanto comunidade, né? E aí também um outro ponto que é ligado a isso é o espaço sagrado dentro da comunidade também, né? O espaço, né, sagrado é o lugar também onde nós tocamos o sagrado, vem dizer Moisés, né? E eu pensava assim, como é que está também aquele espaço sagrado que há na sua casa? Onde você se reúne para rezar com a família, onde você reza. Como é que está esse ambiente dentro da nossa, sobretudo da comunidade de aliança, mas também da comunidade de vida, né? Como é que está? Está empoeirado lá as imagens, os ícones, né? Será que você tem trocado pelo menos o óleo lá da lamparina? Você tem tido zelo por esse espaço? Você coloca uma flor natural ali naquele espaço, naquele ambiente? Você tem zelo por isso? Ou está largado, está de qualquer jeito? Isso também é cuidado sagrado também. Nós também tocamos, não somente nós, mas também as pessoas que veem aquilo ali, que vão na nossa casa e vê aquele espaço ali. As pessoas também contemplam o sagrado ali, no nosso quarto, de repente, né, onde nós temos. Será que está bem cuidado? Será que não precisa dar uma olhadinha? Olha, esse tempo da Quaresma é importante para a gente olharmos, para ver se esses espaços também que nós tocamos com os nossos olhos estão bem. Precisam também de zelo da nossa parte, né? E também o nosso próprio espaço enquanto igreja também. Nós temos zelo pela casa de Deus também, seja ela qual for. Nós estamos aí dentro da construção, né, da igreja do ressuscitado que passou pela cruz. Nós temos contribuído com as campanhas, nós também temos ajudado, nós temos nos disposto a contribuir com esta construção, que também é nossa, que faz parte também de nós, que é sonhado também por nós. Como nós vivemos e encaramos também este espaço sagrado, né? Esse lugar zeloso, né? Esse lugar onde nós encontramos Deus também, onde é a casa dele, mas também é minha casa. Nós devemos entender que o espaço sagrado, a igreja física, ela é a casa de Deus, mas ela também é a minha casa. E ora, se é a minha casa, eu também devo cuidar dela. Eu não sei se vocês gostam de viver na bagunça, mas eu particularmente não gosto muito não. Eu gosto de ver as coisas arrumadas. Então eu também preciso ver isso dentro da minha igreja. Eu preciso também ver isso dentro dos espaços onde eu estou, né? Se tem alguma coisa suja, limpar. Se tem alguma coisa desorganizada, procurar também contribuir. Então tudo isso também ajuda a perceber o sagrado e a gente tocar também neste sagrado, né, que está nos espaços físicos, que são as nossas igrejas, que são as nossas capelas, né, que é também o nosso centro de evangelização também, os espaços onde as pessoas vivem, passam, onde as pessoas olham, também devem demonstrar o sagrado, também devem fazer com que elas toquem no sagrado. E por fim, Moisés ele vem falar sobre o outro, que também é o lugar onde nós tocamos no sagrado. E aqui eu quero recordar particularmente o momento da ressurreição do Senhor, mais exatamente
após a ressurreição do Senhor, as várias aparições que Jesus vai fazendo. E é interessante porque praticamente nas primeiras aparições que Jesus vai fazendo, as pessoas não reconhecem Jesus como tal. Por exemplo, quando Maria Madalena vai no sepulcro à procura de Jesus, ele aparece a ela, só que ela pensa que é o jardineiro. Depois, quando Jesus fala o nome de Maria, é que ela percebe que é Jesus. Também, com os discípulos de Emaús, acontece a mesma coisa. Jesus anda praticamente o dia todo com eles, explicando as Escrituras, né? E quando é no partir do pão que eles vão perceber que era Jesus. Também, quando Jesus está na praia e Pedro e João estão pescando, né? Porque depois da morte de Jesus, os discípulos também voltam a fazer aquilo que era a profissão deles, né? Pedro, quando olha, não percebe que é Jesus ali na praia. João, no entanto, que depois vai perceber que é Jesus. E por quê? Por que isso? Né? Porque depois da ressurreição, as pessoas não percebem que é Jesus aquele que está ali. Bom, há duas explicações. A primeira é que Jesus, após ressuscitar, recebe um corpo glorioso. É Jesus, mas com outro corpo, né? Isso é mistério, não sabemos como é este corpo glorioso, mas é um corpo segundo a vontade de Deus, que todos nós também iremos receber após a nossa ressurreição. E por isso, num primeiro momento, as pessoas não reconhecem Jesus, porque ele está agora glorioso. Recebe um corpo glorioso. E a segunda explicação é porque, e essa aqui é mais profunda também, é porque Jesus ele está presente no outro. Jesus, após a sua ressurreição, faz-se presente também no outro. Ele está disfarçado. Olha só, Maria Madalena falava com aquela pessoa e pensava que era o jardineiro. Os discípulos de Emaús também falaram o dia todo com Jesus, mas pensavam que era uma outra pessoa. Nós também, às vezes, falamos com os outros e não percebemos que Jesus se faz presente também no outro. Que Jesus também se faz presente no irmão. Nós estamos aí com um projeto, né, Amigo dos Pobres, que é exatamente este desejo de querer tocar na carne de Cristo, de perceber no outro Cristo, de perceber no outro a presença de Jesus. E aqui que está o diferencial, na verdade, da nossa ação cristã. Aqui que está o diferencial entre o que é filantropia e o que é caridade. A filantropia é a assistência que se dá às pessoas. E isso tanto católicos fazem, como também espíritas fazem, como também budistas fazem, como também outras religiões fazem. Os hindus fazem também, enfim. Mas a caridade é exatamente esse exercício de reconhecer Cristo no outro. E eu já faço não porque é uma mera assistência. Eu faço porque Jesus se faz presente ali no outro e eu acredito nisso. Eu estou cuidando de Jesus. Eu não estou apenas fazendo ali uma obrigação porque Jesus me pediu para amar os outros, não. Mas porque ele se faz presente na carne daquela pessoa. Ele também está sofrendo ali no outro, né? E é interessante porque eu me lembrava agora de São Vicente de Paulo que via no pobre isto, né? Eu estou cuidando de Cristo. Eu estou cuidando de Cristo. Não, mas não é Cristo, não, mas para mim é Cristo ali presente, né? Então vejam, meus irmãos, é exatamente nesse sentido que também nós tocamos o Cristo no outro. Nós tocamos o sagrado no outro. E não é somente o pobre, obviamente, mas aquelas pessoas que estão na sua casa, os seus filhos, o seu marido, a sua esposa, as pessoas que estão no seu trabalho, as pessoas que estão na sua casa de formação, né? Que estão ali naquela missão, que moram junto com você. Será que você demonstra misericórdia àquela pessoa como se fosse a uma outra pessoa?
a um outro Cristo, aliás, como se fosse a um outro Cristo, é difícil às vezes, né? Não é tão fácil, obviamente. Mas é esta mentalidade que nós devemos colocar na nossa cabeça. Então, irmãos, foi um pouco isso do que eu queria repassar para vocês neste vídeo, né? O entendimento do sagrado em nós, esse caminho de conversão à santidade que passa pelo sagrado dentro da comunidade e que também nos incentiva e nos motiva a vivermos bem este tempo da Quaresma, neste ano. Então, eu desejo a você um bom tempo quaresmal, espero que tenha contribuído, ajudado com a sua espiritualidade para esta Quaresma e que você viva bem e plenamente a ressurreição do Senhor. Viva bem todas as celebrações que antecedem o domingo da ressurreição, mas que, sobretudo, a gente viva nessa eterna Quaresma no sentido de se preparar sempre e sempre bem para vivermos aquele encontro que nós teremos com o Cristo ressuscitado. Shalom!